Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você sente medo? Se você não está sentindo medo, com certeza, alguma vez na vida você já sentiu. Todos nós sabemos também o que é o medo, porque se não estamos com medo no momento, mas já tivemos essa experiência de sentir medo no nosso coração. É normal todos nós sentirmos medo. O medo começou quando Adão ele pecou contra Deus. Ele teve medo e se escondeu quando ele ouviu a voz de Deus no jardim. Medo por causa da má consciência, porque, vamos dizer assim, a consciência pesou, porque ele teve consciência que tinha cometido o mal, o erro, o pecado contra Deus. Então, é normal que nós, pecadores, venhamos ter medo no nosso coração, medo de muitas coisas e diversas sortes de medo. Nós podemos ver, por exemplo, que Jacó, homem de Deus, ele teve medo. Em Gênesis 32, versículo 7 diz: Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Veja, Jacó teve medo. Podemos ver também aqui em Êxodo capítulo 1 que Moisés, ele teve medo. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 14 de Êxodo 2. O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés teve medo. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos ler aqui mais 2 exemplos. 2 Coríntios 7:5, o apóstolo Paulo também teve medo, e ele diz: Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Observe, não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Vimos aí então que o apóstolo Paulo teve medo. Em Marcos 6,49, nós vamos ver que os discípulos também tiveram medo, os discípulos de Nosso Senhor, mesmo perto dele. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Observe, meu irmão, minha irmã. Nós lemos 4 trechos das Escrituras que mostram que homens de Deus, pessoas de Deus, tiveram medo. Jacó teve medo ao ponto de se angustiar-se, Moisés teve medo ao ponto de fugir. Ele fugiu para o deserto. Também nós vimos que o apóstolo Paulo teve medo ao ponto de não ter descanso, de não ter repouso algum, ele diz. E vimos que os discípulos tiveram medo ao ponto de gritar. Veja como o medo causa reações diversas, angústia, falta de descanso, fuga, não é verdade? Pois bem, mas o que Deus diz para aqueles
que porventura possam vir a ter medo. O que Deus diz de antemão? Nós podemos ver que Deus disse para Josué, aqui em Josué, capítulo de número 8, versículo 1, ele diz para Josué o seguinte: então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e vai a Ai. Observa aí, Deus disse para Josué, não temas, não temas. O que Deus disse para os moradores de Jerusalém e para Jeosafá? Ele disse aqui em 2 Crônicas 20:15, dai ouvidos, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que Deus disse para o povo de Israel que estava diante do Mar Vermelho, sendo perseguido por Faraó, em grande perigo? Deus deu as palavras para Moisés dizer para o povo o seguinte, em Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que Deus disse para Jacó no cativeiro entre as nações? O que Deus disse para o povo de Israel, que Deus chama também de Jacó, no cativeiro entre as nações? Em Jeremias 46, 27 e 28, está escrito o seguinte, observe aí. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, segunda vez que ele diz, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça e não te darei de todo por inocente. Deus diz duas vezes aqui para o povo dele. O que Deus disse para Josué? Não temas, não temas. O que Deus disse para os moradores de Jerusalém e para o rei Josafá? Não temais, ou não temas, né? O que Deus disse para o povo de Israel, lá em frente ao Mar Vermelho? Não temas. E o que Deus disse para Jacó, o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico? Não temas, e duas vezes. Pois bem, você sabe, meu irmão, minha irmã, que tem pessoas que têm medo da violência, têm medo dos homens, das pessoas. E olha, é de se dar medo mesmo, né? Nós não sabemos o que está no coração das pessoas, as reações que uma pessoa pode tomar, como nós vimos, e parece que foi antes de ontem, um rapaz entrou dentro de um ônibus em São Paulo e atirou em 3 pessoas, parece que foi isso. Ele matou 3 pessoas dentro do ônibus, numa lotação. As pessoas que morreram não estavam esperando, nunca imaginaram que aquilo fosse acontecer. Mas aconteceu, não é verdade? Então a violência está demais em todos os lugares, na zona rural, na cidade. E as pessoas às vezes ficam com medo dos homens, das pessoas. Jesus mostrou sobre esse medo aqui em Mateus, a palavra de Deus nos mostra em Mateus 10, versículo 16, 17 e do 26 ao 31. Veja o que está escrito. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém,
dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Agora vamos para o 26. Portanto, não os temais. Primeira vez que ele diz, não os temais. Porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais, ele diz pela segunda vez, aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem é que mata o corpo e não pode matar a alma? É os homens, as pessoas. Não os temais. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ase? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Agora olha que interessante. Que verso das Escrituras, que palavras do Senhor Jesus que mostram o cuidado de Deus para com os seus discípulos. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aí ele diz pela terceira vez, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Glória a Jesus. Só podemos dizer glória a Jesus. Dizer que nós amamos o Senhor. Porque estas palavras revelam o amor que Ele tem. Sabendo que nós sentimos medo das pessoas, medo dos homens violentos, sanguinários, das pessoas que podem tomar atitudes tenebrosas a qualquer momento, inimagináveis, inesperadas, súbitas. O Senhor Jesus nos dá essa palavra e nos diz 3 vezes. Ele está dizendo para os discípulos naquela época e para nós hoje que seguimos a Ele. Não temais, 3 vezes. Tem pessoas que têm medo de assombração, do sobrenatural. Nós vemos esse medo na vida dos discípulos. Aqui em Marcos capítulo 6, 49. Vamos ler. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Medo de assombração, de fantasma. Pensaram que estavam vendo um fantasma. Porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha aí, não temais. Jesus disse para eles que estavam com medo do sobrenatural, com medo de estarem vendo um fantasma. Agora, sobre a catástrofe na natureza. Tem pessoas que têm medo, e é normal ter medo da catástrofe da natureza, as catástrofes da natureza, as tragédias que acontecem. Ontem mesmo, parece que houve um terremoto lá no Afeganistão, e até a hora que eu vi, mais de 1.000 pessoas, estimava-se que mais de 1.000 pessoas tinham perdido a vida. É uma catástrofe da natureza. Outro dia no Recife, muitas pessoas morreram, com as chuvas, inundações, deslizamentos. Nós podemos ver a catástrofe da natureza vindo sobre o apóstolo Paulo e nós vamos ver o que o anjo de Deus vai dizer para ele. Vamos ler com atenção, Atos 27, 14 em diante. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio. E temendo darem as costas na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao 3º dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável aos senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto aqui, tenhais bom ânimo.
porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aí ele descreve aqui a catástrofe que veio sobre eles, a grande tempestade, ao ponto de perder o que havia de valioso ali no navio. Mas olha o que ele vai descrever agora. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Disse Paulo, dizendo, Paulo, não temas, olha aí, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ao Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Então, nós vimos aqui, para o medo dos homens, o medo das pessoas, o que Jesus disse? Não temais, não temais. O que o Senhor diz? Não temais. Para quem ou para algum de nós que porventura esteja com medo do sobrenatural, de assombrações, Jesus diz, não temais, tenha de bom ânimo. E para quem tem medo das catástrofes da natureza, Jesus diz, não temas. Ele envia um anjo para dizer para Paulo, não temas. Ele diz para nós hoje também, não temas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Pois bem, assim sendo, nós podemos dizer como está no Salmo 27. Salmo 27, versículo 1 em diante. Olha só, podemos dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nisto confiaria. Podemos dizer também o que está escrito no Salmo 46. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha que interessante, hein? Podemos dizer isso, como no Salmo 23 também, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E podemos dizer também, como no cântico de Isaías, que nós encontramos no capítulo 12 de Isaías, este cântico que diz: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Este é um cântico que vai ser cantado no milênio, né? Israel que veio da ira, do tempo da tribulação, das dores. E nós podemos dizer também, no Senhor, nele confiarei e não temerei. Graças a Deus. Nós temos também, para terminar essa palavra, nós vamos falar aqui do pior medo que uma pessoa pode ter. Vamos falar do pior medo agora. Em 2 minutinhos nós vamos falar deste medo, que é o pior que uma pessoa tem e às vezes nem tem consciência, nem sabe que tem. Veja, o pior medo que uma pessoa tem, o pior dos medos, é um medo inexplicável e constante. É um medo que é a consequência de não estar no amor de Deus. Esse medo
quando a pessoa crê no Evangelho, ele desaparece, porque o amor de Deus lança fora esse medo. Ou seja, o medo que a pessoa tem e que é o pior e é constante e inexplicável é o medo da morte, é o medo da condenação eterna. Nem sempre a pessoa, o incrédulo, a pessoa que não tem Jesus, tem essa consciência que tem esse medo. Mas esse é o pior medo que tem. Mas o que resolve esse medo, que lança fora esse medo? É o amor de Deus. E por isso nós vamos ler para terminar em 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, ou seja, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Jesus, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso. Saber que nós podemos ter temores, podemos ter medo de alguma coisa, da violência, das catástrofes da natureza, do sobrenatural, mas Jesus está sempre nos acudindo, dizendo: não temas, não temais, não temas, não temais. Agora, o medo da morte, o medo da condenação eterna, que nós tínhamos e nem nos dávamos conta, que era um medo inexplicável, era um medo constante. Este medo, o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, lançou fora. Diga amém, meu irmão. Diga amém, minha irmã. Amém? Vamos fazer uma oração para nós terminarmos essa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu grande amor. Graças nós te damos, nosso Rei, nosso Libertador, nosso Salvador. Obrigado por esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que ouviu esta palavra, meditou na tua palavra conosco até agora. Meu Deus, que se porventura ele ou ela estiver passando por um medo, um momento de temor, de receios, de temores, meu Deus amado e querido, que o Senhor possa, meu Deus, colocar estas palavras, Espírito Santo, no coração dele ou dela agora. Não temas, não temais, e que todo medo desapareça. E se porventura este que está me ouvindo ainda sofre com esse medo que ele nem sabia que tinha, esse medo inexplicável, esse medo constante, medo da morte, do inferno, que o Senhor leve esta pessoa agora a crer no Evangelho, a ter fé, a se arrepender, e que o teu amor enche esse coração, meu Pai, lançando fora todo o temor, todo o medo. Pois assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, como nós temos feito todas as terças e quintas-feiras nesse ano de 2022, desde o dia 1º de janeiro. Temos estado aqui sempre, sem faltar, às terças e quintas-feiras, às 10 horas. E se você sentir no coração de compartilhar com uma pessoa esse link, ou chamar um parente, um amigo para assistir, então chame, convide, e Deus com certeza há de te recompensar. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.